A intenção do que fazer com esse espaço, né? 1.250 metros quadrados. Aí a gente começou com esse estudo da configuração jurídica. Então, o que seria um espaço limitado, algo particular? E a gente achou um lugar que era de uma OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos. Começamos num processo de instalação de energia e água. E isso para São Paulo, em um lugar precário assim, é muito difícil. Então foram assim 3 meses para conseguir que o cavalete de água fosse ligado. Mais não sei quantos meses para que fosse entendido que a gente não tinha quadro, que tudo tinha sido roubado, não tinha nem o espaço onde colocar energia elétrica. Então uma dificuldade muito grande, e isso imagina que a gente assim, tem um mínimo de acesso a essas coisas, e a gente conseguiu se dedicar. O que passa muito pela nossa cabeça são as organizações que não têm nenhum recurso, não têm o prédio próprio, e como é difícil você depender de algo que deveria ser igual para todos, né? Como água e luz. A limpeza, a retirada dos entulhos, dos restos dos materiais, a gente acabou organizando um pequeno memorial com vidros de glicose, suturas de vários tipos, não sei dizer, para cada tipo do nosso corpo tem um tipo de sutura. Ou ela é de tecido, ou ela é animal, ou ela é de metal. Então um osso se costura com um metal. Então tem vários tubos disso e vários materiais, e a gente acabou guardando isso e construiu um pequeno memorial. E o resto virou tudo entulho, vários caminhões que levou tudo embora e deixou limpo para a gente olhar para aquilo e saber o que vamos fazer com isso. Aí em outubro de 2010, a primeira reforma, aí a iniciativa da Jéssica falou assim: agora então vamos começar alguma coisa. Abrimos uma sala, pintamos a sala, colocamos uma escrivaninha e um telefone, e assim começou. E agora acho que eu queria passar o microfone para ela falar. Então esse ano a gente tem desenvolvido essa pesquisa que a gente chama de gestão do caos, por toda essa experiência que a gente já viveu nesses 8 anos, entender essa flexibilidade, esse lugar de pessoas que vão e vêm. Então como gerir um espaço, como fazer essa autogestão, é um exercício que a gente pratica diariamente, pensando na gestão horizontal do espaço, que é a proposta também. Então, só retomando aqui, então, em outubro de 2010 a gente começa a habitar fisicamente o prédio e iniciar esses trabalhos da gestão e pensar que tipos de projeto e o que a gente ia fazer lá dentro, né? Então, a gente junta essas 6 pessoas e funda a associação, que é o Instituto Cultural Mundo Novo, a Razão Social, né? Então, são pessoas também da área de teatro e amigos que a gente ia falando da ideia, mostrando o espaço e comentando o que a gente ia fazer. Então, a gente conseguiu juntar essas 6 pessoas e em novembro de 2010 a gente faz oficialmente a abertura da associação com qualificação de OCIP. E no final de 2010 a gente começa a realizar as primeiras ações. Depois a gente vai falar um pouquinho na timeline da programação que a gente fez e tem feito, né? E aí a gente começa a fazer um rateio de contas e botar muita mão na massa para o espaço existir. Então, tanto essa estrutura física, que a gente metia a mão na massa mesmo, de derrubar a parede, fazer coisas, construir piso, pintar, da associação, né? Como começar e fazer isso e botar para funcionar. Então, a gente fazendo um resuminho de cada ano para vocês entenderem esse processo também. Então, em 2012 chegam o Bruno e o Vicente, que são pessoas, o Bruno do teatro e o Vicente das artes visuais. Então começa, antes era só
tinha uma galera mais de teatro, porque somos dessa área, e daí com a entrada do Vicente começa a abrir essa área de artes visuais e artistas chegando, porque esse início era muito, tem um prédio, não tinha uma regra, era você tem coragem de vir aqui, tipo, arrumar uma sala e começar a trabalhar e ajudar a pagar as contas, e esse foi o início, assim, porque não tinha nenhuma verba, era tudo privado, tudo nosso. Então, esse foi, e a gente começou a fazer esses grandes mutirões de reforma para o espaço acontecer. Em 2013, daí a gente já tinha muitos coletivos, a gente já estava com a casa. Em 2012, muitas pessoas chegaram, e em 2013 a gente já teve uma primeira crise por não ter um alvará de funcionamento. Então, como a gente produzia muito ruído, alguns vizinhos começaram a ficar bravos, e aí bateu na subprefeitura da Lapa e chegou para a gente em forma de multa, e isso gerou uma crise na gestão do espaço, nas pessoas que estavam lá, como é que a gente ia continuar. Então, 2014 foi um momento para parar tudo, repensar o espaço e as ações e recomeçar num outro formato, né? Quando a gente fala de núcleos e essas pessoas que colam para formar os núcleos e ajudar a cuidar do projeto, isso é uma parte do pouco tempo que sobra para cada um em São Paulo, porque cada um tem um trabalho. Então, a gente tem que ser mais criativos do que a gente imagina. Então, você tem que fazer o teu trabalho normalmente para você ter teu salário e depois arrumar um tempo para se dedicar a isso. Então, é essa confusão, sabe? Não é objetivamente você estar num projeto como esse e poder se dedicar em tempo integral e cuidar só dele. Então, você tem que cuidar da tua vida e também cuidar do trabalho. Por isso essa dispersão dos núcleos. Então, dificilmente você arruma tempo para poder que todo mundo se encontre. Então, ficava uma coisa muito virtual, muito WhatsApp, e-mail. Como é que a gente pensa essa autogestão, né? Então, a gente tem a autogestão da ação, que a ação é produzida pelo grupo ou pela pessoa que propõe. Então, mesmo as pessoas que estão lá dentro, isso que eu estou falando um pouco de programação, né? Quem propõe a ação precisa pensar e conseguir mobilizar as pessoas que vão ajudar nessa construção. Então, se eu proponho um cabaré, eu tenho que entender o tamanho da equipe, para quantas pessoas, como que essa comunicação vai ser feita, como que a gente vai receber o público, que materiais a gente precisa, equipamento, e mobilizar as pessoas, entender como que esse evento vai ser sustentável e conseguir produzir ele, né? Não adianta, a gente não funciona num lugar onde uma pessoa propõe e a outra realiza, né? Então, quem propôs tem que realizar. Autogestão financeira, então, as ações de arrecadação do espaço pressupõem a participação de todo o núcleo gestor. Então, o Café Caipira ou a Matinê e várias outras coisas tem esse núcleo, que são essas pessoas fixas aí da casa, e todos precisam participar, e a gente tem que entender esse lugar onde todo mundo participa igualmente, que nem sempre é possível, um exercício, né? A autogestão do público, então a contribuição do público é livre, a gente nunca cobra ingresso, tipo, custa R$20 para entrar. A gente sugere um valor de contribuição e o público paga se quiser ou não. Então também... E daí a gente incentiva, né, esse pensamento consciente do que você está assistindo e quanto custou para fazer esse evento. Mas também é pensar no público como pessoas que também participam, né, de alguma maneira. E a autogestão do núcleo, que as propostas de ações de fora do espaço passam pela curadoria desse núcleo gestor. Então, quando alguém de fora propõe ou uma oficina ou uma ação, então passa por esse núcleo para entender essa produção, como é que vai ser feito, quem do núcleo gestor vai acompanhar a ação. Aqui um organograma que a gente desenhou para tentar entender um pouco essa gestão do caos. Então, a gente dividiu em 5, na casa, a ideia, conselho, esse núcleo gestor e os processos de tomada de decisão, que estão ali no meio, e depois dividido pelo espaço físico, que nesse caso é muito forte, muito presente, as atividades, a identidade e o relacionamento institucional, a sustentabilidade financeira
e essa organização e operacionalização do cotidiano. E aí vai, né? E as coisas acabam se interligando, mas para a gente tentar entender e ver quem atua em quê, quem tem mais habilidade para estar numa área e em outra. Então, dentro dessa parte da administração coletiva, que tem essa parte da autogestão, que eu fui explicando cada ponto, e o núcleo gestor da casa, né? Então, tem a gestão do espaço físico, que são as 4 salas de ensaio, que a gente mostrou, as 4 salas grandes, a sala de reunião, o fundão, que é onde acontecem shows e apartamentada rola lá, o quintal, o café escondido, tá ali ao contrário, acho que nessa época a gente não tinha definido o nome. A cozinha e os banheiros, o ateliê coletivo de marionete, que num dos vídeos é aquele espaço que eu falo que era a antiga cozinha do hospital, que a gente não tinha mexido ainda, agora é um ateliê coletivo de marionete. A oficina, que são os espaços lá fora, e a sala de gestão. Então, esses são os espaços que ficam na administração coletiva. E aí a gente traz um pouquinho das contas, né? Então, dentro dessa parte da administração coletiva, tem uma contribuição individual de uso do espaço, então cada pessoa que está lá paga R$50 pelo uso, que essa grana vai direto para o consumo, para pagar as contas de consumo, né, de água, internet, luz, tudo isso, e isso dá mais ou menos uns R$1.000 por mês, às vezes mais, às vezes menos. O bar e as comidas do café dá essa média de R$1.500, e a locação do espaço coletivo, uma média de R$4.500, que dá esses R$7.000 do total das entradas. E as despesas, que é uns R$1.500 de consumo, o IPTU, que é R$2.400 por mês. E o serviço de limpeza administrativo também, R$2.400, e a contabilidade. Então, meio que a conta é pau a pau ali. Tem mês que a gente não consegue fechar as contas, porque daí entrou menos do bar, do café, a gente fez menos evento, ou tem menos condôminos esse mês, então às vezes a conta não fecha e a gente tenta correr atrás de outras maneiras. E daí, eventualmente, ano sim, ano não, a gente ganha um edital. Então esse ano a gente está com esse PROAC de artes integradas, que a gente chama da invenção da casa. Então, esse ano a gente teve 80 mil a mais para desenvolver outros projetos, né? Então, dentro desse PROAC, a gente fez um ciclo de formação com 8 oficinas, uma residência artística com o Aldo, que é aquele contador de histórias que eu falei, e trabalhando ainda na história da pesquisa da casa. Então, esse ano a gente está muito focado nesse tema da casa, o que é casa, como viver nessa casa coletiva. Então, quando a gente tem projeto, dá para fazer algumas coisas a mais, além de tudo que já é feito, né? E daí a gente tem a parte da administração privada, que hoje somos eu e Caco que administramos, que são esses 13 ateliês individuais dos artistas e o estúdio de áudio, que é o antigo centro cirúrgico. A gente passou para a nossa administração. Então, isso é projeção. Então, se os 13 ateliês estão locados, a gente tem uma projeção de entrada de 11.050. E daí, além daquele IPTU de 2.400, a gente tem uma dívida de IPTU de mais 2.400. Então, a gente paga 5 paus de IPTU por mês. A gente tem um financiamento do prédio, que ainda é da compra do prédio, que a gente paga todo mês também. O IPTU lá da Bica de Pedra, porque são 2 imóveis, então são 2 plantas, então são 2 IPTUs. E a manutenção das salas. Então, no mundo ideal, a gente teria uma receita, que isso a gente transformou esse ano a partir de agosto, né? Então, no mundo ideal, a gente teria uma receita de 5.260 por mês, mas que ainda não é realidade. O primeiro mês acho que foi R$600 a entrada, e daí teve um mês que foi 4, mas, enfim, tem uma média aí de R$2.500 a R$3.000 por mês que a gente consegue. E daí aqui, depois que a gente acabou com os núcleos, a gente traz também um pouco o que são as áreas de trabalho que rolam hoje, né? Então a gente tem as respostas, as propostas externas, que dá muito trabalho, a gente recebe muitas propostas por semana, assim, desde
quero casar aí, quero fazer minha festa de aniversário, quero fazer um projeto cultural. Então, alguém tem que estar sempre atendendo essas demandas, né? E, geralmente, as propostas vêm com a visita, então você tem que receber aquela pessoa lá, fazer o tour, explicar o projeto. Então, tem todo um tempo aí que precisa ser separado para isso, né? Tem a coisa da locação dos espaços coletivos. Então, o que a gente combinou para esse ano é quem cuida da locação, vem uma empresa que quer alocar o espaço para fazer um vídeo de publicidade. Então, tem que ter um produtor da casa que vai atender isso e vai fazer toda essa negociação. Então, quem faz esse trâmite fica com 10% dessa locação e tem a diária do produtor que vai estar lá no dia, que pode ser a mesma pessoa ou não, que também vai ter essa diária de R$150 dia. As oficinas e cursos, quando a gente tem as oficinas que estão lá no PROAC, então elas têm um valor para o ministrante, que a gente fez um cálculo e é R$100 a hora-aula, mais ou menos. E tem as oficinas independentes, então quando não tem nenhum recurso, não tem nenhum projeto, a gente faz um cálculo para que o ministrante também chegue nesse valor de R$100 a hora-aula, e isso é cobrado, uma oficina é cobrada, né? E aí 30% desse valor fica para casa e 70% fica para o ministrante. Mas a ideia é que esse 70% consiga chegar pelo menos nesse valor de R$100 hora-aula, para uma oficina acontecer de uma forma independente, né? A programação, aquilo que eu já falei, então a contribuição do público é livre, e isso é dividido numa porcentagem para quem está trabalhando na produção, para casa e para os artistas. Mesmo o café também, 15% do lucro do café fica para casa, que é aqueles R$1.500, o resto a gente divide entre quem trabalha e faz o café funcionar, né? E daí tem toda essa parte de reforma e manutenção do espaço, que é infinita, nunca vai acabar. As demandas da casa e pessoas, então os condôminos, tem os ateliês lá, tem as demandas diárias de uso do espaço, então também tem que atender isso, essa parte administrativa financeira e a comunicação. E aí tem essa parte de comunicação que eu acho que é importante falar também, porque tudo gira em torno da comunicação também, né? Então ela foi reformulada em 2014 com a chegada da Jonaia, que é uma pessoa que trabalha nessa área e tem um conhecimento de mídias sociais também. Então, a gente trouxe alguns exemplos, né? Quando ela foi reformulada, a gente olhou muito para o bairro também, de tirar essa visão assistencialista que tinha ali. Então, a gente focou nisso, de que a gente não é uma ONG, a gente não vai atender as crianças que não tem para onde ir depois da escola. Então, de tentar esse reconhecimento de um espaço de arte e experimentação dentro do bairro, né? E a gente trabalhou muito com esse conceito do hospital, criando algumas comunicações também, trabalhando. Então, a primeira mostra chamava Mostra UTI, que era uma unidade de terapia intensiva. Então, a gente brincava um pouco com essa coisa do nome do hospital. E aí, pensando essa comunicação contínua de lambes, jornalzinho, a gente tem um jornalzinho que chama o Prontuário, que circula todo mês também para a galera do bairro, enfim, Facebook, mailing. E daí a gente finaliza aqui com... Isso era uma parte da comunicação com o bairro, então a gente colocou isso na fachada para tentar essa comunicação e esse diálogo direto que ali na Vila Anglo não é tão simples, né?